Oi, eu sou o Daniel e eu sou responsável pelo trabalho leitor, que consiste em um OCR, um funcionamento análogo a um OCR, que é de extrair texto de imagem. Os meus inputs são. Eu determinei um escopo que é basicamente imagens de print, ou seja, imagens que não têm problemas como ruído ou como uma iluminação descontrolada ou então problemas no ângulo em que a foto foi tirada, não foi perpendicular à folha. E isso facilita o processamento, diferentemente de fotos de livros que também tratei no meu projeto, que já apresenta esse problema. Você vê que tem uma certa angulação aqui da linha do texto, você percebe que a iluminação torna partes mais escuras e partes mais claras. Você também percebe que a imagem está um pouco borrada por limitações da própria câmera digital que eu usei. E é nesse cenário que a gente procura extrair texto da imagem. Então eu determinei a seguinte pipeline para poder lidar com esse problema, né? A gente, dado uma imagem crua, a gente passa ela por um par de técnicas de pré-processamento para enfim eu vou mandar ela para uma rede neural e para ela segmentar as linhas. Meu trabalho acabou ficando até essa etapa de segmentação de linhas, assim como foi acordado anteriormente com o professor. Primeiro, como a imagem está em RGB, eu transformo ela em escala de cinza, visto que o texto ele não é afetado pela cor a princípio, visto que o escopo do input é sempre essa mesma situação de preto no branco. Então, o grayscale apenas torna a imagem de apenas um canal. Depois disso, eu aplico blur e aplico sharpening na imagem. Eu aplico esses filtros porque eles vão ser interessantes, eles vão ser importantes durante a binarização. Sem esses filtros, minha binarização, que eu usei o, o Gaussian Adaptative para poder binarizar a imagem. E com essas duas técnicas, os resultados foram bem melhores. Eu cheguei nessa conclusão fazendo alguns testes e tendo algumas hipóteses devido ao comportamento em que a imagem apresentava após aplicar o threshold. Então, como a imagem também tem uma iluminação não controlada, eu usei a técnica de Adaptative Gaussian, que ela funciona melhor do que as outras. E ela até funcionou bem. Aqui tem um exemplo de imagem em que a gente tem o texto e o fundo bem separado e até bem definido, inclusive, quando eu aplico a binarização. Diferentemente de quando eu não aplico. Ah, sim. Nesse caso aqui, eu apliquei antes de fazer a binarização, eu também apliquei o blur e o sharpening. E nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu não apliquei nem o blur nem o sharpening. E isso acaba deixando o threshold muito menos eficiente, visto que aqui você consegue ver, ampliando aqui a imagem, você consegue ver que há borrões aqui, há regiões do texto em que não funciona muito bem. Já nesse caso aqui ficou muito bom, fiquei bem orgulhoso desse resultado. Após essa etapa, eu aplico um filtro morfológico para poder remover alguns ruídos remanescentes na imagem que acabam aparecendo, principalmente em regiões com iluminação muito torpe, assim, muito desregular. Então, nesse caso aqui mesmo, eu aplico o filtro morfológico com erosão e dilatação para poder diminuir essa granulação que aparece na imagem. O problema desse filtro é que ele acaba também estragando algumas regiões do texto, como você pode ver aqui, mas na última versão desse projeto eu consegui
achar um kernel bom o suficiente, fazendo tentativa e erro mesmo, a ponto de não estragar tanto assim o texto. Deixa com os riscos, mas não fica tão ruim quanto essa situação aqui. E por fim, o que eu faço é usar o Rooflines para poder fazer o deskill da, da imagem, ou seja, deixar ela nesse formato, mais ou menos, o máximo que puder. Porque tratar a imagem com um ângulo de rotação é mais complicado, então eu tentei usar alguma forma automática de deixar a imagem com essa configuração. E por fim, eu estou usando uma UNet com essa arquitetura aqui, como está no README do GitHub, para poder segmentar as linhas da imagem. Então, ela vai entrar aqui, vai funcionar como um bottleneck aqui, quase um autoencoder, e vai fazer o decoder aqui. E no final ativa ela com o Sigmoid, e o ground truth que a gente está usando foram feitos à mão mesmo. Eu mesmo pintei as linhas e treinei a rede neural. Aqui também está o treinamento da rede neural, como você pode ver aqui. Eu tenho um texto e eu fui pintando meio na pressa, não ficou 100%, mas deu para brincar já com algumas coisas. Fui pintando as linhas que eu queria, né? O output que eu queria. E eu treinei, dei uma lois aqui um tanto engraçada, esse formato esquisito. Eu não usei validação, foi só treinei mesmo e usei. E eu vou mostrar os resultados dela em breve. Tá, indo para o código, eu vou primeiro testar com uma imagem de print. Uma coisa importante a se levar em conta é que a rede neural foi treinada apenas com imagens de print e o teste que eu estou fazendo é com imagens de foto de livro. O que é um pouco complicado, né? Porque as imagens de print e as imagens de teste de foto de livro são distribuições diferentes, o que acaba atrapalhando a rede neural um tanto. Mas por limitações mesmo de tempo e trabalho de fazer o ground truth, eu deixei dessa forma. A imagem original, por exemplo, é essa daqui. A gente tem um texto, um print de uma tela de computador, preto no branco, sem ruído, sem nada, bem tranquilo. E o que a gente faz, a gente aplica aqui mesmo nas fotos de print, transformar a escala de cinza, o que não muda muita coisa. A gente usa o blur para poder filtrar a imagem e também faz o sharpening para poder ajudar com a binarização. E após isso a gente aplica a binarização e ela consegue ficar bem razoável. A gente também aplica o filtro morfológico para poder, em caso de ruído, reduzir um tanto o ruído. Acabou não prejudicando tanto a qualidade da letra, como pode se ver aqui. E por fim, a gente segmenta a imagem com a rede neural. Então eu passo a imagem para a rede neural e ela segmenta em linhas e ela vai cortando as linhas, como tá vendo aqui. Eu vou cortando, foi usando o OpenCV mesmo. Às vezes não corta muito bem, não foi algo que eu otimizei ainda, mas esse é o propósito, fazer os boundbox aqui e recortar, para poder, a partir desse ponto, a gente tratar apenas as linhas, né? Conseguir extrair o texto a partir das linhas, que facilitaria em vez de pegar a imagem inteira. Testando aqui agora com uma imagem de livro, que está nessa parte aqui de baixo. Eu tenho aqui a imagem original, que é a foto de um livro, o livro do Ian Goodfellow. Você vê que tem uma iluminação bem caótica aqui, essa região está muito escura, aqui está muito claro. A imagem está um pouco
com ruído, meio turva. Ela não tá tão perfeita quanto a outra. Bem, a gente transforma ela em escala de cinza, o que deixa ela muito similar, visto que as cores são branco e preto, aproximadamente. A gente usa o filtro gaussiano na imagem para poder tirar um tanto do ruído. E a gente usa o sharpening depois, que facilita na binarização. E por fim a gente binariza a imagem. E aí você vê que a imagem ela ficou bem separada, você vê que as letras estão bem definidas. Entretanto, surge muito ruído. Provavelmente por causa do fundo da folha, né? O fundo da folha acaba... As letras de trás da folha acabam criando certa coloração ali que pode estar atrapalhando. E é por isso que eu uso o filtro morfológico para tentar reduzir. Você vê que aqui está bem menor. Aqui nessa imagem o ruído é bastante. Esse granulado que aparece é muito. Já na imagem filtrada morfologicamente, morfologicamente esse ruído é bem reduzido, o que ajuda no tratamento. Bem, com a imagem agora pré-processada, né, e invertida e tudo mais, como a gente gostaria, a gente aplica a rede neural para poder segmentar e ela vai desenhar essas fronteiras aqui ao redor do texto.